Olá, engenheiros. Aqui é Felipe e eu estou com o meu caderno. E a minha ideia nessa aula de hoje é citar alguns temas que podem ter gerado dúvidas ao longo dessas 3 primeiras aulas. Então, vamos lá. Se tu estiver utilizando literatura inglesa, lendo livros em inglês e tal, etc., pesquisando em livros em inglês, tu pode se deparar aí com 2 termos, pipe e tube. Só que tem uma diferença enorme entre os dois, né? Pipe são tubos de transporte de fluidos, certo? Aquele que a gente calculou aqui na lousa, acho que não dá para ver a lousa inteira, né? Ela tá apagada, tá branca, mas foi o que a gente calculou aí. E os tubes são tubos de alta pressão para instrumentação ou também aqueles de trocadores de calor casco e tubo. Então assim, ou são utilizados para instrumentação, que aí não está exatamente na nossa área, ou são trocadores de calor, casco e tubo, né? Então, se for calcular, a gente vai calcular aqui os trocadores de calor também, projetos. Projetos eu tenho um Excel excelente para projeto, Rate é muito mais fácil, eu tenho um Excel excelente para projeto, vamos chegar lá. Então, se você estiver calculando aí um trocador de calor, o número de tubos internos, um trocador de calor casco e tubo, sempre lembrando casco e tubo. Também a nomenclatura em inglês também vai ser tube, não pipe. Importante, o balanço de energia mecânica é válido apenas para regime permanente, uma entrada, uma saída. Regime permanente não tem alteração de vazão, não tem alteração de volume. O regime está ali, permanente, aquele é constância ali. Uma entrada e uma saída, né? Acho que não precisa de explicação. Fluido incompressível com variação de massa específica à densidade, inferior a 5%, sem mudança de fase, sem variação de temperatura, tá? Vamos lá. Fluidos incompressíveis. Líquido, tá? Líquido. Pega uma seringa, tapa e aperta o êmbolo, né? Embolou é o nome de um jogador, me fundiu a cabeça. Se ela estiver vazia, só com ar, né? Só com ar, você consegue encostar o êmbolo no final. Agora coloca a água dentro da seringa e aperta. Não vai conseguir. Tu não vai conseguir apertar. Por quê? Porque líquidos são incompressíveis. Quer dizer, não é que ele é exatamente incompressível, ele não se comprime nada, mas a sua variação é menor que 5%. Sem mudança de fase, ou seja, se está líquido, permanece líquido. Sem variação de temperatura. Sem acúmulo de massa e energia. Aqui é, por exemplo, um ciclo de refrigeração, um ciclo de sumo, um ar-condicionado. Aí está lá o fluido, né? Eles falam assim, o ar-condicionado está sem gás. Mas assim, ele não é gás o tempo todo dentro do ciclo de refrigeração. Ele se transforma em líquido após a válvula de expansão, né? Então, tem que ficar ligado nisso daí. Aí ele passa pelo trocador de calor, volta a ser gás e passa pelo compressor. O compressor só pode ser gás. Perfeito? Trocador de calor, válvula de expansão, etc. É assim, e isso é o ciclo de um sistema de refrigeração, ar-condicionado, geladeira, etc. Freezer, né? Maravilha. Aqui, ó. Desprezível em cada área as variações de altura, velocidade e temperatura. Escoamento unidimensional, ou seja, de um ponto ao outro, onde as propriedades como velocidade, pressão, densidade são funções apenas de uma coordenada espacial e do tempo. Esses são as regras para balanço de massa, para a utilização de balanço de energia mecânica. Aquela forma de P1 sobre gama mais velocidade de 1 ao quadrado sobre 2G mais E1 mais H igual a P2 sobre gama, velocidade de 2 ao quadrado sobre 2G, Z2 e perda de carga entre os pontos 1 e 2. Maravilha. Sente poase
segundo os valores do nosso exemplo. Aqui eu vou para a lousa, certo? Me dá um segundinho. Então vamos lá. Eu vou utilizar os valores que a gente obteve nos nossos exercícios, né, que fizemos aí. Então o valor era o seguinte. 0,8843 centipoase. Poise igual a 100 centipoase, certo? Pascal vezes segundo é igual a 10 poase. Isso daqui vai dar, então assim, centipoase, a gente cortou. Poase com poase, a gente cortou. Esse daqui vai dar, o valor aqui vai dar 0,123, né? 0,8843 Pascal vezes segundo. Esse valor aqui a gente pode dizer que é igual a, porque na verdade aqui, ó, Pascal é igual ao que? Newton sobre metro quadrado. Portanto, isso aqui, ó, 0,00883 pode ser Newton vezes segundo metro quadrado. Só que Newton é igual a quilograma metro segundo. Isso aqui. Aí a gente pode jogar aqui, ó. Segundo metro quadrado. Certo? Vou jogar aqui, que é isso aqui, ó, certo? Newton é isso aqui só. A gente colocou esse lado aqui. Segundo corta por segundo, esse metro corta por esse metro. Então, quilo por metro. Aqui é o segundo ao quadrado. Então a gente, ó, vou ver aqui. Aí sim, maravilha. Essa é toda a conversão, toda a linha de conversão de unidades que a gente chegou, que a gente cortou, comprimimos na aula. Agora a gente vai para um outro passo naquela equação de viscosidade dinâmica do fluido, que era o μ, que era a equação de Hardy-Huntington. Deixa eu apagar aqui, só um segundinho. Na nossa questão a gente fez Hardy-Huntington. Na nossa questão a gente fez Hardy-Huntington de 20 graus a 100 graus. Só que existe uma outra fórmula para fluidos de 0 a 20 graus Celsius, tá? Eu vou passar para vocês, porque é muito importante que tenha assim, essas duas fórmulas aí, porque dependendo do que tu está trabalhando, a temperatura pode estar abaixo de 20 graus. Então vamos lá. O resultado também centipoase. Então o que eu passei anteriormente vai servir muito para vocês a chegar em quilo, no sistema internacional de medidas, quilo, metro, segundo, etc. Então tá.
Então assim, Mi igual, né, 100 vezes 10 elevado a x, sendo x igual 998.333 mais 8,1855, temperatura menos 20, mais 0,00585 T mais 20 ao quadrado, fecha a chave, menos 3,30233. Uau! Sobre 1301. Então tá, isso daqui é para passar um pouquinho da frente para vocês anotarem. Então ok, viscosidade dinâmica do fluido, essa forma, sendo x tudo isso aqui. O resultado é em centipose para fluidos, mas essa fórmula só serve para fluidos de 0 a 20 graus. Tem que estar nesses dois, entre 0 e 20 graus. Maravilha. Número de Reynolds. Em condições de laboratório, sem vibração, sem acessórios, sem qualquer estímulo externo, o regime laminar de Reynolds é abaixo de 2000. Regime turbulento acima de 2300. O intervalo entre os dois pontos, entre 2000 e 2300, é chamado de regime de transição. Contudo, existem autores que dizem que, na verdade, regime laminar é 2500 para baixo, turbulento seria acima de 5000, entre ambos, regime de transição. O número de Reynolds também é empregado para selecionar medidores de vazão. Exemplo para medidores de Venturi, cujo a recomendação é que o número de Reynolds seja acima de 75.000. Não sabe o que é Venturi? Próxima aula, Venturi. Rugosidade relativa. Vou apagar aqui. Rugosidade relativa. Na aula sobre que utilizamos a fórmula universal de Darcy, a gente utilizou também o diagrama de Moody. No gráfico, no diagrama de Moody, do lado direito, né, de vocês vai estar aqui, está lá a rugosidade relativa. Só que a gente não utilizou porque nosso tubo era liso. Vamos dar uma checadinha um pouquinho melhor na rugosidade relativa. Então, vamos lá. Não possui unidade, ou seja, é adimensional. E é em função do diâmetro do tubo para vários tipos de materiais. Tá? Então, cada material tem a sua própria rugosidade. A rugosidade absoluta é dada em pés, como o diâmetro normalmente é dado em metro, milímetro, centímetros, unidades métricas. Para a transformação, vamos lá. Então tá. Então é assim. No diagrama de Moody a gente tem assim. Rugosidade absoluta, diâmetro da tubulação. Isso normalmente é dado em pé. Isso é normalmente dado em metros ou unidade métrica de medida, milímetro, centímetro, etc.
existe uma tabela para a gente saber qual que é a rugosidade absoluta de cada tipo de material que você estará trabalhando. Para a gente fazer essa troca de unidades, por exemplo, um pé, foot, um pé, 0,3048 metros. É isso aí. Essa é a... Então, se você colocar qualquer valor aqui de 11, faz esse cálculo, tu vai ter 11 pés em metros. Para polegadas, um pé, eu ia escrever pé. Um pé é igual a 12 polegadas. Ou inches, né? Inches. Pode ser assim também. De inches. Quem é fã de futebol americano sabe o que é isso aí. Fator de atrito. Vou gastar o meu idioma aqui, ó. Podemos obter o fator de atrito por Bennett Myers de 1974, Kearney de 1980, Perry de 2008. Com F definido por Fenning, devemos quadruplicá-lo, para aplicarmos na fórmula universal de Darcy, aquela que a gente viu na aula específica sobre a fórmula universal de Darcy. Para os textos dos autores citados, regime laminar na reta de... Esse aqui é difícil, hein? Meu francês é maravilhoso. Pois ele é de, veja aqui, 16 sobre o número de Reynolds. No diagrama que a gente utilizou, que é o que eu cedi para vocês, a reta de Poiseuille, oh meu Deus do céu, se você falar francês me ajuda a falar isso aí. Aquela reta, o tubo liso ali, a reta de Poiseuille, na verdade, não é essa aqui. Seria naquele diagrama específico. 64 sobre o número de Reynolds. Dá o valor correto. E agora eu vou trazer para vocês a equação de Swamy, de 1993, que é o cálculo para fator de Darcy, em uma equação. Não precisa de diagrama. Vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. Fator de atrito é igual. Chave. Parênteses. 64 sobre o número de Reynolds. Elevado a 8 mais 9,5 abre conchete, logaritmo neperiano de rugosidade absoluta sobre 3,7 diâmetro mais 5,74 sobre número de Reynolds elevado a 0,9. Fecha. Menos 2.500 sobre o número de Reynolds elevado a 6. Fecha a conchete. Tudo isso aí do conchete elevado a menos 16. Fecha a chave. Todo o resultado disso elevado a 0,125.
daqui é a equação de Swami, né? O vídeo acabou cortando, a câmera parou de gravar. E só para dizer que assim, eu fiz esse cálculo na calculadora, né? Considerando que aqui é o tubo é liso. Tubo é liso, então isso aqui é zero, tudo isso aqui é zero. Zero dividido por qualquer valor vai dar zero, então tudo bem. O número de Reynolds é o valor que a gente encontrou lá atrás das nossas equações, que era 42.616,02. Então, substituindo todos os valores, o nosso fator de atrito aqui dá 0,0215. Na tabela, a gente achou 0,22. Então, praticamente não há diferença. Então, basicamente, essa era a aula de dúvidas. Próxima aula, tubo de Venturi, certo? Espero que tenham gostado. Passem para frente aí. Recomendo o nosso curso e até a próxima.